Medicina de Ponta. Olá, telespectador. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o professor Dr. Paulo Sakai, ele que é professor livre-docente no Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP e também é o médico responsável pelo setor de endoscopia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tudo bem, Dr. Paulo? Muito bem. Boa tarde a todos. Nós vamos ter hoje aqui a oportunidade de transmitir aos senhores alguns aspectos mais importantes do que vem acontecendo dentro da endoscopia. Eu creio que muita gente talvez nem saiba o significado desse nome. Então vamos lá. Esse é um nome derivado do grego, onde nós podemos observar, endo significa dentro, scopen em grego significa ver ou observar com o propósito de monitorar. Então, em suma, endoscopia significa o quê? É a visão interna, o exame interno. E, naturalmente, já naquela nos séculos passados, em 1868, por exemplo, o cientista Kussmaul, ele se inspirou na atuação dos engolidores de espada que trabalhavam no circo e idealizou o primeiro endoscópio que os senhores podem observar aqui, que é um tubo rígido, metálico, e através desse tubo ele conseguiu pela primeira vez obter uma visão interna do esôfago. Evidentemente, os anos se passaram e hoje a situação é completamente diferente. Já na década de 30, houve um desenvolvimento, a melhora dessa tecnologia. O aparelho já era um chamado semiflexível. Na década de 60, se introduziu o aparelho totalmente flexível. Na década de 80, surgiu os chamados videoendoscópios, onde uma pequena microcâmera introduzida na extremidade do endoscópio trazia a imagem para o monitor de uma televisão. E posteriormente, com o desenvolvimento dessa tecnologia, hoje os aparelhos são totalmente flexíveis e vejam, senhores, um aparelho como esse de 3 metros que permite a visão completa do intestino delgado. Desculpe interromper isso, eu estou vendo aqui enteroscópio, quer dizer, ele entra no delgado? Não, o significado de enteroscópio é que entero significa intestino, então na verdade é visão do intestino. Mas chega então, esse aqui está visualizando o intestino grosso ou o intestino delgado? Delgado. Delgado. O senhor dispõe desse aparelho lá no Hospital Oswaldo Cruz? Lá nós dispomos desse aparelho. Poxa. Bom, qual é a finalidade? Por que se serve a endoscopia? Então, na realidade, no passado, até pouco tempo atrás, tinha uma única finalidade, era fazer o diagnóstico, a visão interna, é ver e fazer o diagnóstico, como é o exemplo de uma úlcera, que é uma úlcera de duodeno. Na realidade, são 2 úlceras, uma que tem aqui na parede anterior e a outra aqui na parede posterior do duodeno. A visão, por exemplo, interna de uma gastrite. Aqui está essa imagem, onde os senhores podem observar esses pontilhados avermelhados, que na realidade significam processo inflamatório, áreas de inflamação, e dando o aspecto típico de uma gastrite. E aqui à direita, os senhores podem observar o que é um tumor no estômago, um câncer de estômago. Tá certo? Então, esta é a finalidade principal. No entanto, nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente na última década, a parte da terapêutica, do tratamento dessas doenças através da endoscopia se tornou uma rotina. Aqui, por exemplo, vocês podem observar uma úlcera com hemorragia. Então, essa hemorragia aqui, de uma úlcera, pode ser tratada dessa forma. Injetar, com uma agulha como essa, se injeta uma substância vasoconstritora, que faz a vasoconstricção e, com isso, faz o que se chama de hemostasia, ou a parada da hemorragia. Há possibilidade também de se adaptar acessórios, como os senhores podem observar. Nesse mesmo endoscópio sai na extremidade uma pinça em forma de gancho e também sai uma alça metálica, como os senhores estão observando. Então, para que serve isso? Com este gancho, nós podemos apreender uma determinada lesão e com esta alça de arame, nós podemos fazer a secção ou corte. E aqui, por exemplo, nós estamos fazendo o que se chama de mucosectomia, ou seja, a ressecção da mucosa. Essa mucosa é
um tumor canceroso, bem superficial, numa fase inicial, onde foi feita essa apreensão e a alça apreendeu aqui e a corrente elétrica passou e cortou. E depois de algum tempo, vejam, senhores, a diferença, aqui tinha essa lesão e aqui ficou a cicatriz, onde houve já a cicatrização completa desta área da remoção da ressecção. Doutor Paulo, essa aqui é a ponta do endoscópio, né? Sim. Estou vendo que existem outros orifícios. Quantos instrumentos você pode manipular, além da lente, né? Na realidade, neste endoscópio especial, tem 2 canais de trabalho, que nós chamamos. Também existem outros orifícios pequenos, através dos quais nós fazemos a insuflação de ar para distender, porque naturalmente o esôfago, o estômago, o intestino, sempre é uma cavidade virtual, ela fica colabada. Então eu tenho que distender, ampliar, e para isso eu tenho que insuflar o ar. E quando a lente suja, como é que você faz para limpar a lente? Existe uma espécie de limpador de para-brisa de carro. Que fica aqui Exatamente, também? Exatamente, que tem um outro pertuito, através do qual sai um jato de água e lava a lente. Olha. Tá. Bom, o alcance, então, qual é a possibilidade, quais são as possibilidades hoje dentro da endoscopia? A esôfago-gastroduodenoscopia, ou seja, o exame do esôfago, estômago, duodeno, é uma rotina. A enteroscopia, ou seja, o exame do intestino fino e do intestino delgado, também é possível. E a colonoscopia, que é o exame do intestino grosso. E também, não só isso, mas também o alcance para aqueles casos de doenças a gente chama do pâncreas e das vias biliares, ou seja, aqueles casos de cálculos de pedra na vesícula, pedra no colédoco, né? Quer dizer, o canal da bile. Então é possível hoje ter esse acesso através da endoscopia. Nós vamos mais tarde, lá para frente, mostrar alguns desses aspectos. Vamos falar agora de uma doença mais frequente, mais comum dentro da gastroenterologia hoje. É o chamado refluxo gastroesofágico. Ou seja, é a doença que mais acomete hoje a população, não só mundial, mas também aqui no nosso meio. Eu creio que muitos dos senhores, se eu perguntar a 10 pessoas, quantas vezes por mês você tem um sintoma chamado queimação, por exemplo? Uma sensação de queimação, de refluxo, de regurgitamento. Seguramente umas 3 pessoas me dirão, eu realmente tenho umas 3 vezes por mês, uma vez por mês pelo menos eu tenho essa sensação. E quantas vezes por semana? Pelo menos 1 ou 2 pessoas de cada 10 responderão que tem esses sintomas. Então não há dúvida que esses sintomas que aqui eu escrevi, azia, queimação, regurgitação, são os sintomas mais frequentes da doença do refluxo gastroesofágico. Essa é a denominação dessa doença. O que é que causa esse refluxo? Então vejamos aqui, no aspecto normal, de uma anatomia normal, o esôfago, a maior parte permanece dentro do tórax e o estômago dentro do abdômen. E existe esta transição de esôfago para o estômago. E nesta transição de esôfago para o estômago existe uma válvula. Esta válvula segura qualquer tentativa do ácido aqui do estômago de querer passar para cá. Vejam, vocês estão vendo aqui, que você bate aqui nessa válvula e volta. No entanto, quando a pessoa tem uma alteração dessa anatomia, aqui é o que nós observamos aqui, a hérnia do hiato. O que é a hérnia do hiato? A hérnia do hiato é um pouco desse estômago que sobe para dentro do tórax. Então vejam, senhores, essa diferença. Existe aqui no normal essa angulação entre o esôfago e o estômago. Quando ocorre esta alteração anatômica, a hérnia do hiato, perde-se esta angulação. Então o que acontece? Quando tem um refluxo ácido, na verdade não tem por onde parar, não existe essa válvula, de modo que o ácido que está aqui no estômago acaba indo aqui para o esôfago. E isso é o que promove o sintoma de queimação, de azia que a pessoa tem. Ou às vezes de regurgitação, ou seja, a volta daquele líquido azedo, ou às vezes até o alimento, quando a pessoa agacha ou abaixa, tem esse retorno, essa sensação de que volta, isso se chama regurgitação. Doutor Paulo, o senhor está dizendo, existe uma anomalia anatômica, que é a hérnia. Existe.
Isso é adquirido ou a pessoa já nasce com isso? Qual que é a causa da... São duas situações, Lafayette. Pode ser congênita, certo? E pode ser adquirida. E adquirida como? Aqui tem os fatores predisponentes. Por exemplo, a obesidade. A obesidade predispõe o aparecimento dessa hérnia do hiato. Porque o que acontece? Nós nascemos com um volume já... Capacidade do volume do nosso abdômen é aquela capacidade com a qual nós nascemos. Mas à medida em que a gente vai aumentando o peso, vai engordando, aumenta-se naturalmente aquele volume abdominal. E aí não tem para onde o estômago escapar, porque naturalmente essa compressão que essa gordura vai fazendo, vai empurrando o estômago, e um dos pontos fracos é exatamente aqui. No diafragma. Exatamente. Então quando a pessoa senta ou agacha, naturalmente essa prensa que forma essa gordura do abdômen, acaba levantando, elevando o estômago e acaba fazendo com que ocorra essa alteração da anatomia e acaba penetrando lá acima do diafragma. Então, essa é a causa principal. 70% a 80% das causas do refluxo está aqui. Hérnia do hiato. Perfeito. Certo? As situações, as outras 20%, 30% das situações pode ocorrer no esôfago e estômago normais, mas o que acontece é o que se chama de hipotonia, a perda da pressão do esfíncter, ou seja, da válvula, da musculatura que tem aqui na transição do esôfago e estômago. Quando é que isso acontece? Pode acontecer por alguns fatores predisponentes, como alimentação, alguns medicamentos, certo? Alimentação, por exemplo, de gorduras. A gordura faz com que ocorra, chocolate, por exemplo, faz com que ocorra a perda dessa pressão aqui do esfíncter. Então, é uma das situações predisponentes. A pessoa pode realmente ter o refluxo ocasionado por algum determinado tipo de alimento. O chocolate faz a perda da função do esfíncter? Diminui É a ação do cacau ou da gordura do chocolate? Provavelmente é gordura. Provavelmente é gordura, certo? Medicamento, por exemplo, esses medicamentos que se usam para asmáticos, os asmáticos usam para a broncodilatação, são medicamentos que diminuem a pressão aqui. Hipertensos que usam, por exemplo, bloqueadores de canais de cálcio, o Adalat, por exemplo, são medicamentos que eventualmente podem diminuir e facilita o refluxo. O refluxo, né? Do ácido. Uma outra situação, a gravidez, né? A mulher grávida tem maior liberação de hormônios próprios, tipo a progesterona, e esse hormônio diminui a pressão aqui. Então, com muita frequência, a mulher grávida tem essa sensação e tem mesmo do refluxo gastroesofágico. Então, são essas situações que acontecem e vejamos agora qual é a consequência dessa persistência, essa continuidade desse refluxo vindo para o esôfago. Porque, na realidade, o estômago tem sua própria proteção, porque o estômago produz seu ácido e a mucosa tem uma proteção, tem um muco que recobre e tal, então ele se protege. O esôfago não tem. Então, a mucosa do esôfago não se defende. Ela não é preparada para receber ácido. Exatamente. Então, quando vai o ácido lá, não dá outra coisa. É a sintomatologia, e não só a sintomatologia, mas começa a ter lesões, alterações, e aqui está. Então, são esses os graus, e essa alteração nós chamamos de esofagite de refluxo, né? É esofagite. Quer dizer, tem esses graus. Aqui vocês estão vendo pequenas erosões, o grau A. Aqui o grau B já tem maiores áreas de erosões. O grau C, aqui vocês já estão vendo aqui, tem menos de 2/3 aqui da luz sendo tomados por essas alterações. E o D é o mais grave, a intensidade mais grave, então, desta situação. Isso pode ficar por anos, às vezes, né? A pessoa... Pode. Isso daqui deve ser até fator predisponente para neoplasia, coisa assim. Há estudos mostrando que pode ser, mas nada assim até hoje comprovado, cientificamente comprovado, de que quem tem isso aqui um dia vai ter câncer. Não, isso não está nada comprovado ainda. Certo? Mas o fato é que daqui vocês podem ter já uma ideia. Quer dizer, o que atrapalha a vida da pessoa que tem refluxo é o ácido. E hoje você sabe que não é só o ácido, a bile também, quer dizer, a bile que tem lá no duodeno que pode chegar até o estômago e do estômago refluir para cá. Então, quando tem essa combinação de ácido com a bile, então parece que a lesão é mais grave ainda. Certo? E aí, por aí você pode ver, o Lafayette, hoje todo mundo tem algum sintoma de queimação, a primeira coisa que faz é tomar um antiácido. Né? É o Malox, é a Pepsamar, ou hoje medicamentos mais modernos, como o Omeprazol, né? Esse é o medicamento
normalmente utilizado no tratamento desse problema da esofagite de refluxo. Mas tem muito mais do que isso, não tem? Mas por que isso aí? Porque você diminuindo aquela secreção de ácido, essa diminuição da secreção de ácido, naturalmente vai aliviar e vai cicatrizar e curar, muitas vezes, essas alterações que ocorrem aqui no esôfago. Essa é a grande vantagem nos dias atuais, o advento desses medicamentos mais modernos, esses potentes medicamentos que promovem a antissecreção, a redução da secreção ácida. E tem uma coisa que está chegando agora de ponta, né, que é o nosso objetivo aqui em Medicina de Ponta, trazer as novas tecnologias para tratamento disso. Está começando. O Dr. Paulo vai explicar para nós aqui umas novidades aí no tratamento do refluxo. Existe agora até prótese para isso, para refluxo gastroesofágico. Então, só recordando a patologia aqui, Dr. Paulo. O que acontece é que habitualmente, ou normalmente, sempre foi assim. Existem duas formas de tratar a esofagite de refluxo. Ou com medicamento, que dá um resultado muito bom, em 80% a 90% das vezes dá um resultado muito bom, ou se não, o outro lado, o outro extremo, que é o tratamento cirúrgico, ou seja, fazer a cirurgia para corrigir aquela hérnia do hiato e fazer uma válvula anti-refluxo. Atualmente, nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, 3 anos, vem se desenvolvendo uma outra opção terapêutica. Entre esses dois extremos, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, no meio vem surgindo uma terceira opção, que é o tratamento endoscópico. E qual é a finalidade desse tratamento endoscópico? Exatamente atuar nesta região da fraqueza do esfíncter, entre o esôfago e o estômago, exatamente onde ocorre essa fraqueza da musculatura do esfíncter, da válvula, no sentido de tentar melhorar esta função. Então, o que acontece? Temos hoje um polímero, ou seja, um líquido, vocês estão vendo aqui, esse líquido, quando entra em contato com a água, se transforma num sólido, e é um sólido esponjoso, como esse que os senhores observaram agora, nesta figura apresentada. Então, nós fazemos o quê? A injeção tem um catéter, uma agulha na extremidade, e nós puncionamos essa região da transição do esôfago com o estômago e nós vamos injetar, estamos injetando aqui, esta solução é um polímero, certo? E a gente faz essa injeção sob controle da radioscopia, exatamente para fazer esse círculo, essa forma circunferencial que corresponde exatamente à musculatura que está entre o esôfago e o estômago, no sentido de fazer um tipo de anel, uma constricção para aumentar a válvula, a pressão para reter o refluxo. Quer dizer, isso fica embaixo da mucosa, você diminui a luz, né? Diminui o orifício, como se fizesse um muque no músculo, né? É verdade, é uma injeção de colágeno, digamos assim, exatamente. Que nem o dermatologista faz para... Só que esta substância aqui... Não é um colágeno, é um polímero, né? Porque essa substância aqui, se eu injetar debaixo da mucosa, o organismo acaba eliminando, porque é um corpo estranho que fica lá. Mas se eu injetar dentro do músculo, a tendência é o polímero ficar permanentemente naquela região do músculo. O que mais nós podemos usar a endoscopia aí? Eu acho que tem um outro campo interessante, Lafayette, que é em relação ao câncer de maneira geral, esôfago, estômago, intestino. E hoje isso, cada vez mais, a endoscopia entra dentro do campo chamado diagnóstico precoce, inicial. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que quando qualquer câncer, quando é diagnosticado numa fase inicial precoce, tem chance total de cura hoje, né? E de modo que o objetivo, naturalmente, é fazer o diagnóstico no esôfago, por exemplo, ou pegar uma lesão pequenininha como essa aqui. E, geralmente, isso aqui não dá sintoma nenhum para o paciente, não vai aparecer numa radiografia e vai aparecer na endoscopia. O que acontece hoje, na grande maioria das vezes, quando a pessoa tem um câncer, por exemplo, de esôfago, é quando chega numa fase como essa aqui. Aqui é a radiografia, mostrando aqui o esôfago, e vocês estão vendo que tem uma falha de enchimento aqui, essa irregularidade aqui. Vocês estão vendo que estreitou. Esse contraste passou só numa área estreitada aqui. Então, aqui já tem um tumor avançado do esôfago. Aí é tarde. É tarde, geralmente. Mas então, se um desse aqui é assintomático, qual que é a indicação de endoscopia? A partir de que idade se indica fazer uma endoscopia? Porque mesmo que a pessoa não sinta nada. Claro, porque eu não vou poder pegar, falar, pessoas com mais de 50 anos,
tem que passar no Hospital das Clínicas e fazer de rotina uma endoscopia para prevenir, certo? Quer dizer, o esôfago. Hoje no cólon, sim, no intestino, isso tem hoje uma indicação, inclusive nos Estados Unidos. Da hoje Organização Mundial de Saúde preconiza. Provavelmente a doutora Angelita deverá vir aqui nos próximos dias e abordar esse tema. Mas no esôfago, é claro que eu não vou pegar todo mundo e falar, não, vamos fazer. Aí é que está o papel do médico que atende no ambulatório. Ele naturalmente vai ter que caracterizar aqueles pacientes chamados de grupos de risco, ou seja, pacientes que têm fumante, etilista, tem problema dentário, são pacientes com chance de ter ou esofagite de refluxo, com o chamado esôfago de Barrett, que é uma outra alteração que dá no esôfago. Então, são pacientes que têm que ser naturalmente submetidos a um exame endoscópico para fazer a pesquisa deste problema. E eu vou mostrar agora num vídeo agora, bastante interessante, que vocês estão vendo uma pequena alteração aqui, isso é do estômago. É um câncer precoce, inicial, no estômago. Esses pontinhos brancos? Não, esses pontinhos brancos são as demarcações que eu estou fazendo, onde é que está essa lesão. E aí eu injeto uma solução de salina que a gente tem, injeta para levantar. Então, o que acontece? Eu separo a mucosa da musculatura para ficar uma separação entre a mucosa e o músculo. E aí a gente começa a fazer o corte, certo? Eu estou só marcando aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer o corte, iniciar o corte, para fazer a remoção, a ressecção só daquele câncer numa fase inicial. Mas isso o senhor sabia que ela só pegava a mucosa? Fez uma biópsia antes? Só, exatamente. Primeiro sabia. Exato. Aí separou as mucosas. Claro, isso aí tem os seus próprios critérios. Certo. Porque no passado, até uma lesão pequena como essa, o doente ia para o que se chama de gastrectomia. Tirava o estômago inteiro. Uma cirurgia mutiladora de tirar um estômago, certo? De uma Aqui lesão pequena como essa. Mucosa. E evidentemente, então você pode perguntar, mas isso é um câncer e não vai dar recidiva, não vai voltar. O que nós sabemos hoje, diante da evolução toda que a medicina teve nesses últimos anos, é que uma lesão pequena como essa não dá metástase à distância, não tem possibilidade da lesão estar espalhada para um outro local. Então, essa situação, com muita segurança, eu posso dizer que eu posso fazer o tratamento de um câncer de estômago através da endoscopia. Olha, está tirando tudo. Então, vocês vão ver aqui que já está praticamente... Já tirou o tecido, né? Então, o tecido lesado, onde tinha realmente aquele câncer, está sendo removido completamente através da endoscopia, evitando-se dessa forma uma cirurgia grande como é a retirada do estômago. Tá certo? Então, essa é a grande vantagem hoje de uma cirurgia endoscópica e é o grande progresso que a medicina vem apresentando nos últimos anos. E vejam aqui, então, nitidamente, como é que fica o aspecto final daquela alteração. Vamos passar para frente agora. Bom, a gente pode... Bom, saindo do lado do câncer, nós vamos passar para uma outra coisa que com certa frequência a gente vê isso no pronto-socorro. Isso aqui que vocês viram agora é um sangramento ativo, é um jato de sangue. Olha, está saindo sangue. Certo? De uma úlcera no estômago. E no passado, esses casos, naturalmente, todos iam para a cirurgia, mas hoje, graças à moderna endoscopia, nós injetamos uma substância vasoconstritora, aqui, por exemplo, com um esclerosante, que esclerosa aquele vaso, aquela artéria que está sangrando, e houve a parada definitiva da hemorragia. Então, é esse o grande progresso que nós observamos hoje dentro da endoscopia. Fantástico, doutor Paulo, realmente é revolucionário, né? Assim, estamos terminando aqui. O que o senhor vê no futuro? Onde que nós vamos chegar aí com a endoscopia? Porque a endoscopia já está fazendo demais. Eu fiquei abismado com o enteroscópio que uma cápsula de filmar o intestino delgado. Mas, é verdade. Mas agora você já mostrou já está chegando a 3 metros no intestino delgado. Sim, porque a cápsula, por exemplo, ela só vai lá e mostra alguma lesão. Não dá para fazer o tratamento. E com esse tipo de enteroscópios aí, hoje, nós fazemos o tratamento, removemos muitas vezes pólipos, pequenos tumores. E o que você vê no futuro aí? Nós vemos o seguinte, que isso aqui é o futuro. Tá? Existe hoje possibilidade de usar um robô, uma robotização. Vocês estão vendo aqui a extremidade de um endoscópio
Isso aqui naturalmente entrou tudo fechadinho e quando está dentro do estômago, acaba abrindo. Abre e pode funcionar com uma garra. E aqui por aqui pode passar um outro do canal que pode passar um outro instrumento, uma tesoura, por exemplo. Por dois robozinhos aí dentro. Pode segurar, exatamente. Ficam dois cirurgiões lá dentro. Exatamente. Assim como se faz hoje cirurgia laparoscópica à distância, o cirurgião está lá em Paris e opera aqui em São Paulo. No futuro é possível que seja feita essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Miniaturização. Uma outra coisa que está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, e nós já temos inclusive ciência de casos verídicos de pacientes que foram operados, por exemplo, de uma apendicectomia. Foi removido o apêndice, certo? Sem corte nenhum. Como é que se faz sem corte nenhum? Por boca, via oral, peroral. Aqui está, então, por boca, entra o aparelho aqui e pode perfurar o estômago. O endoscópio passa por dentro desse estômago e cai na cavidade abdominal. E lá você pode retirar o apêndice. Alguns, experimentalmente, já estão tirando vesícula, fazendo colecistectomia. E sai pela boca. E sai pela boca. E aí se fecha aqui, tá certo. Tá certo? Que coisa. Então, aí, naturalmente, é uma coisa aí, que todo aí mundo... não fica cicatriz nenhuma. Exatamente. Olha o que está escrito aqui. Fases da cirurgia. Houve a fase em que se fazia a incisão grande. Muitas vezes o cirurgião dizia grande cirurgião, grande incisão. Certo? E atualmente tem aquela fase da cirurgia minimamente invasiva, através da laparoscopia, que são feitas... E agora é sem incisão. Pequena incisão. Eu acho que vamos chegar lá. Quem sabe o futuro seja... Acho que nós vamos estar aí para ver. Logo mais. Doutor Paulo, muito obrigado pela oportunidade. Olha, eu que fantástico, viu? Agradeço a oportunidade de poder trazer ao público alguma noção do que é a endoscopia. Então já se passou naturalmente daquela fase de se fazer só diagnóstico, mas também passou por uma fase já de se poder fazer também o tratamento. O tratamento ainda sem cicatriz. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Se vocês querendo saber mais informações ou mandar suas sugestões, entre no site www.haoc.com.br e lá também, querendo mandar um recado do Dr. Paulo e sua equipe, eles estão à disposição. Muito Até obrigado. mais. Medicina de ponta.